Tem uma outra pergunta aqui bem legal também. O contato com látex tem irritação na pele. O meu médico pediu IgE para látex. Veio positivo. Ou seja, ao contato com látex, esse paciente tem irritação na pele. E o médico pediu IgE para látex e veio positivo. Preciso fazer uma cirurgia para a retirada de vesícula. E o meu médico disse que precisaria de uma sala látex free, ou seja, sala cirúrgica chamada sala látex free, sem látex. Ou seja, todo o aparato cirúrgico, desde luvas até utensílios, não pode ter látex, senão, teoricamente, o paciente poderia desenvolver uma reação grave. O convênio diz que as justificativas são insuficientes para liberar uma sala látex free, porque uma sala látex free tem um custo adicional. O que fazer nesse caso? É uma pergunta bem legal, bem interessante, tá? Muito boa a sua pergunta, agradeço bastante porque vai enriquecer bastante o canal. Vamos lá. A gente precisa entender que a reação látex ela pode ser de dois tipos. A chamada reação do tipo 1, que é a reação imediata, ou seja, o paciente entra em contato com o látex e tem a produção do chamado anticorpo IgE, e esse anticorpo IgE, por sua vez, pode levar a reações imediatas, como urticárias, como sintomas gastrointestinais, como sintomas cardiovasculares, como sintomas respiratórios, incluindo, podendo levar até a anafilaxia e ao chamado choque anafilático. Então, essa é uma reação extremamente grave, e nesse tipo de reação, realmente, se for confirmada a possibilidade do paciente desenvolver a reação, a gente pensa na sala látex free, que não é questionável isso tem que ser feito. O paciente não pode ser submetido a uma cirurgia numa sala que não seja látex free, numa sala de cirurgia que não seja látex free, tá bom? Paciente que tem a reação imediata, mediada pelo anticorpo IgE, independente se tem risco de anafilaxia ou não, tem que ser sala látex free, porque durante o processo cirúrgico, até porque existem cofatores ali, existe o trauma da cirurgia, existe a própria utilização de bloqueadores neuromusculares em alguns casos, existe a própria questão dos anestésicos, ou seja, pode haver cofatores associados ao látex que podem induzir uma reação anafilática, mesmo o paciente tendo uma reação, por assim dizer, não anafilática ao látex, mas que seja uma reação imediata. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Agora, existe um outro tipo de reação, que é chamada reação do tipo 4, que é a reação tardia. A reação tardia, ou seja, a reação de contato ao látex, ela não é indicativo, por assim dizer, de utilização de sala látex free. Mas você tem um negócio chamado IgE positivo, né? Ou seja, você entra em contato com látex, você não desenvolve o sintoma, você não tem a doença, por assim dizer, mas você tem o anticorpo IgE positivo presente, que poderia nos dar uma pista de que você teria uma sensibilização, por assim dizer, uma pista não, uma certeza que você tem uma sensibilização, não é uma pista, é uma certeza. Você tem a sensibilização ao látex, mas tem que entender se essa sensibilização ela seria algo arriscado ou não. Porque entendam que na alergia, IgE positivo, teste alérgico positivo, não indica processo de doença, não indica processo alérgico. Às vezes você vem com um teste positivo lá, cheio, todo positivo no teu braço, ou um exame com vários alimentos positivos ou vários aeroalérgenos positivos, e você não tem absolutamente nada, ou aquele exame não condiz com o seu quadro clínico, porque a sensibilidade, ela não indica necessariamente doença. Inclusive, se você tiver uma sensibilidade, a exposição, por assim dizer, somente a sensibilidade, a exposição, por assim dizer, àquela alérgica deve ser mantida. Por exemplo, paciente que tem alergia ao leite, tem IgE positiva ao leite, só que quando toma leite não desenvolve nada. Então esse paciente não deve retirar o leite da alimentação, porque aquela exposição crônica e contínua ao leite está mantendo ele tolerante, entende? E isso acontece também muitas das vezes com látex. Mas qual é o protocolo então de avaliação para a gente saber se essa IgE, por assim dizer, ela seria relevante ou não? Tá? Isso é muito importante que nós façamos esse protocolo de avaliação, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é abrir mão da metodologia de avaliação molecular, chamado exame do imunocap, tá? Que o imunocap é um exame que consegue ver a molécula, por assim dizer, do alérgeno, e a gente então avaliar adequadamente, saber
se aquele paciente estaria desenvolvendo reação ou não. Então, esse exame molecular, a gente vai começar a investigação pedindo a IgE para componentes do látex que não têm uma relevância clínica importante. Por exemplo, existe um componente chamado CCD, e esse CCD ele significa Cross-Reactive Carbohydrate Determinants, ou determinantes de carboidratos que causam reação cruzada, que podem estar contidos em vários elementos, incluindo o látex. Quando você tem uma positividade a esse componente chamado CCD, você não necessariamente tem uma alergia ao látex, porque esse componente ele não tem relevância clínica, ele não causa nada. Existe um outro componente também do látex chamado HEVB8, tá? E esse HEVB8, ele também não tem relevância clínica. Então não é para a gente ficar preocupado se porventura vier positivo ao CCD e vier positivo ao HEVB8, tá bom? Então essa IgE positiva muitas das vezes pode ser dependente desses dois componentes. Agora, se porventura, mesmo essa sensibilização, mesmo sendo uma sensibilização que não causa a doença, por assim dizer, entendam, sensibilização não indica processo alérgico. Então, mesmo que ele tenha uma IgE positiva, que ele seja sensível, que não desenvolva a doença, mas venha positivo para os componentes HEVB5, tá? E o HEVB6, 01 e 02, são componentes que têm uma relação muito grande com alergia mediada pelo anticorpo IgE e que podem induzir a reação imediata, que pode também induzir a reação anafilática. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por assim dizer, a essa situação. Se vierem positivo esses três componentes, HEVB5 e HEVB6, 01 e 02, eles são realmente componentes muito ligados à possibilidade de reação imediata, mesmo o paciente sendo positivo e não necessariamente sendo sensibilizado, não necessariamente desenvolvendo doença. Então, assim, se existe mesmo que uma mínima possibilidade, o paciente precisa fazer o procedimento numa sala látex free. E o teste de provocação, ele, a partir do momento que vier toda essa positividade, ou se o médico ainda não ficar satisfeito com esses resultados, e se o convênio ainda não aceitar, fazer o teste de provocação, por assim dizer, que o teste de provocação ele é muito importante, onde a gente faz o use test. O use test, a gente primeiro pega um dedo da luva de látex, corta o dedo da luva, coloca o dedo da luva no paciente, espera 15 minutos. Se vier negativo, nós colocamos a luva inteira no paciente por mais 15 minutos, entendeu? Se vier negativo, ou seja, se não der absolutamente nada, a gente aguarda com a luva inteira, o paciente usando a luva inteira de látex, por 1 hora, tá? E sempre fazendo o controle com a luva de nitrila, do outro lado da mão, porque muitas das vezes o paciente pode ter a reação irritativa. Então, se for uma reação irritativa, na luva de nitrila também vai dar, né? A luva de nitrila, ela é muito difícil o paciente desenvolver uma reação anafilática na luva de nitrila, né? Então, o teste de provocação é algo que também pode ser feito e a partir do momento que o médico tiver todos esses dados, ou seja, tiver a positividade desses elementos, né? HEVB5, HEVB6, 01, 02 e tiver o teste de provocação, ele vai poder informar o convênio e vai poder justificar. Eu, teoricamente, mesmo se o teste de provocação viesse negativo, mas tivesse esses componentes positivos, eu colocaria no meu laudo justamente a necessidade da utilização de uma sala látex free, porque mesmo que seja 0,01%, se existe uma possibilidade, se essa possibilidade é chancelada através de estudos científicos, a gente precisa poupar a vida do paciente desse risco, né? A aviação ela é muito segura porque ela é redundante em vários aspectos, então por que não ser redundante, por assim dizer, na medicina, né? Para cada sistema na aviação, você tem 3, 4 sistemas de redundância para substituir aquele sistema. Então a medicina tem que ser redundante também, se existe a mínima possibilidade do risco, eu acredito que o paciente precisa fazer a utilização da sala látex free, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.